Estamos começando a edição do ProsaCast. Hoje nós estamos recebendo o Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal. do Sistema Penal. Polícia Penal. Né? Polícia Penal. O ProsaCast, ele é uma atividade do gabinete do deputado Jefferson Fernandes, que está nos participando aqui de forma online. E vamos conversar hoje sobre a questão do sistema penal. Eu sou o Celso Rodrigues, assessor aqui do gabinete do deputado Jefferson, e vamos conduzir essa conversa com o Cláudio Desbecel. Cláudio, fala um pouquinho da tua trajetória pessoal aí no sistema. Eu fiz o concurso em 1998 para o Sistema Penal. Adentrei em 2001, tá? Comecei a trabalhar na PASC, trabalhei um tempo ali, depois PEC, que é o presídio ao lado ali em Charqueadas. Fui depois transferido para Ijuí, de Ijuí Passo Fundo e voltei para a PASC. Só que por mais de 15 anos eu fazia diária, que aí era uma necessidade do Estado, devido a baixo efetivo funcional. Tu fazia em 15 dias toda a tua escala num presídio e depois tu ia fazer diária em outro estabelecimento penal. Por 15 anos, basicamente, eu cumpria dupla jornada. Então, dentro dessas diárias, eu percorri, dá para dizer, mais de 20 presídios no estado, trabalhando também. Hoje tu representa quantos servidores? Em torno de 6.200, 6.300 servidores. Tá? É o agente penitenciário administrativo, o técnico superior penitenciário e os monitores, um cargo em extinção. Monitores, um cargo em extinção. São 4 categorias que trabalham dentro do sistema penal. E dentro desse contexto vamos entender um pouquinho, para o público entender um pouquinho a questão do funcionamento da estrutura, né? Quando eu chamo agente penitenciário, eu estou falando daquele que está dentro da cadeia, atuando ali na rotina dentro do sistema penal. Mas eu tenho também os técnicos penitenciários de nível superior e médio. Não, nível superior. E aí tu tem o agente penitenciário administrativo e os monitores é um cargo em extinção, já tu não tem, deve ter 1 ou 2 servidores ainda trabalhando. Mas todos trabalham dentro do estabelecimento penal. Todos trabalham dentro do presídio. Desde a psicóloga, assistente social. Exato. Todos eles são servidores que trabalham, têm contato com os presos. É claro, cada um tem sua atribuição. Por exemplo, a parte mais operacional que movimenta o preso internamente é o agente penitenciário. Só que quem faz o atendimento dentário é um técnico, um dentista, onde é que ele fica dentro de uma sala com o preso, por vezes o algema para frente, ou inclusive desalgemado, atendendo. Entendeu? Psicólogo, assistente social, todos trabalham dentro do estabelecimento penal. A mesma coisa o agente penitenciário administrativo, que faz desde cadastro, ficha, identificação de apenado, conversa com familiares, faz o contato. Então tem toda a parte burocrática que é feito eles. Então, queira ou não queira, todos estão envolvidos e inseridos com a casa prisional e também responsável pela segurança do estabelecimento penal e do preso. E é que às vezes as pessoas perdem um pouco elas abstraem muito a ideia da cadeia e ficam imaginando que ela é só uma relação entre o carcereiro e o encarcerado, e na verdade tem esse conjunto que tu descreves. Exato, aí também, tem todo esse conjunto, porque é uma necessidade hoje ter atendimentos técnicos. Tá? Não existe como um apenado chegar dentro do sistema e não ter um atendimento psicológico, dentário, médico. Né? Tem essas necessidades. E ainda existe, por exemplo, a parte administrativa, que é essencial. Só que isso nós estamos muito preocupados com o modelo de gestão de governo, onde ele quer qualificar. Vamos falar sobre isso. Agora há pouco, nós estávamos conversando sobre a questão o aspecto da história recente do sistema. Né? Nós falávamos que trazia um número, que há pouco tempo atrás, há 6 anos atrás, nós estávamos com 28 mil presos e agora 45 mil apenados. A massa carcerária é um exponencial de aumento absurdo, né? E ao mesmo tempo tu não tem esse acompanhamento por parte dos servidores. Isso não existe. Com muita satisfação, Desbecel, te ouvindo sobre esse tema tão grave que é o sistema prisional gaúcho. Nós fizemos esse relatório aqui no ano passado.
O Sindipem participou ativamente como uma das principais fontes de informações, e eu estou colhendo muita informação também aqui no interior do estado, que nos últimos 10, 15 anos se igualou muito com a situação Uhum. vivida na capital e região metropolitana. Acho que é um assunto bem envolvente. Até eu vou pedir, Celso, se tu puder, ou alguém da equipe me mandar o link dessa live. Eu não sei se ela está sendo transmitida agora. Não, ela está sendo gravada, na verdade, né? Ah, tá bom, tá Nós bom. estamos Senão gravando, eu já então tá ia tranquilo. E eu entregar vou, aqui. vou aproveitar para te perguntar, já que tu está aí, rodou agora, nesse momento, o Cláudio é de Juí. Tu conhece muito bem, né, esse mapa gaúcho aí. Né? Eu conheço menos a realidade do interior, né? Conheço mais a realidade da região metropolitana. Nessa questão prisional, nos últimos 15 anos, mudou muito esse perfil da questão prisional no interior, né? Me parece, ou não? O que mudou de forma preocupante é a organização daqueles que militam no mundo do crime. Nós tivemos, a partir da desativação do Presídio Central de Porto Alegre, uma transferência massiva de lideranças de facções, algumas delas, segundo fontes que eu tenho, até não estavam mais na articulação criminal, mas a partir do momento que o Estado praticamente castigou elas, mandando para diferentes pontos do Rio Grande do Sul, porque é impressionante, né? Os governos, eles querem ter um troféu para levantar como símbolo de que resolveram os problemas da situação prisional. E nesse caso, o Leite se vangloria de que transformou o Presídio Central, que era o pior presídio de toda a América Latina, enfim, que ele teria mudado isso a partir da sua gestão. Na prática, ele desativou, mas o problema está nos seres humanos, não está nos prédios em si. Claro que quando tem superlotação, isso é um problema grave, mas tu simplesmente transferir lideranças que passaram a articular o crime em pequenos e médios municípios. Eu tenho dito isso e é meio assustador para quem não é do sistema, mas quem é sabe melhor do que eu. Onde tem unidade prisional, existe a organização criminosa articulada dentro e fora dos prédios do nosso sistema. E temos, em contrapartida, cada vez um efetivo menos valorizado, menos treinado, inclusive para situações de fato de ressocialização, como estava dizendo aqui o Desbecel, inclusive a tentativa do governo do estado de desmontar uma carreira que a duras penas se conquistou, que é da nossa SUSEP, a atual Polícia Penal. E também, como o crime se articulou nas comunidades, eu estou aqui em Santa Rosa e é assustador dizer isso, mas é verdadeiro, tem donos de bairros aqui, bairros que eram pacíficos, tranquilos, determinadas comunidades, se sabe quem é o cara que autoriza ou não o ingresso até das autoridades naquele local. Isso já é comum em vários territórios em Porto Alegre, região metropolitana, mas passou a ser uma realidade no interior do estado. Posso fazer só um comentário, Jefferson? Pois é, como se tu pegasse um hospital que tem digamos, uma doença contagiosa, infectocontagiosa, por o hospital estar, digamos, sem muita estrutura, tu fecha o hospital e pega todos esses pacientes e espalha. Queira ou não queira, o crime organizado é uma doença social. E aí tu espalha para todo o estado. O que tu vai acontecer sem tratar esta doença? A doença vai contaminar todos os hospitais e é isso que está acontecendo. O crime organizado está entrando em todas as cidades do estado, atingindo todo cidadão. Mas aí eu te pergunto, Cláudio, já na sequência, essa interiorização do fenômeno criminal impacta comunidades que não estavam, digamos assim, tão preparadas, né, para enfrentar isso. Ninguém está, né, mas que não está preparado, que são comunidades pequenas, como o Jefferson descreveu o caso aqui de Santa Rosa. E isso impacta particularmente esse servidor dessas unidades prisionais também. Impacta fortemente, que na verdade é exatamente igual o Jefferson falou. Existe quase um desmonte do que foi
ao longo dos anos montado no sistema penal, através de expertise, através de habilidade e competência. Hoje, infelizmente, você vê muito a ingenuidade no sistema penal de achar que tu pode adotar certas medidas e não vai ter repercussão, que aquelas fatos, eles acreditam que eles podem agir de uma forma pacífica, só que não, nós lidamos com uma massa carcerária, são apenados, são pessoas, e as pessoas são imprevisíveis por vezes. E nós temos que sempre trabalhar de que forma? De uma forma de prevenção, prever o que pode acontecer no amanhã. E quando tu não tem pessoas que conheçam realmente a fundo a nossa função, que ela é baseada principalmente em cima de uma prevenção, em cima de uma captura do sistema, um conhecimento para evitar um motim, evitar uma rebelião, prever crimes. Só que quando isso não está ocorrendo, começam a acontecer os resultados que estão ocorrendo dentro do Estado, de ter entrada de arma de fogo, onde preso começa a matar preso dentro do estabelecimento penal de uma forma tão acirrada, e está realmente acontecendo isso, pois inclusive os servidores que estão vindo, os novos para trabalhar, têm uma formação fraquíssima. Essa questão da formação que eu queria te perguntar, junto com uma outra também, aí o Jefferson nos acompanha também nessa reflexão. O governo vai dizer que está construindo mais unidades prisionais, ou construiu mais, né? Tanto é que o salto da prisionalização é esse que tu descreveste, né? 28 mil para hoje... 45 mil. E a questão da formação, mais a questão da capacitação e do aumento do efetivo, pelo que tu me dizia, também é defasado. É defasado, só tu pega o seguinte... Em início do governo Leite, 7 de fevereiro de 2019, tu tinha, da parte operacional, 3.999 agentes penitenciários, tá? Hoje tu tem 5.200 e alguma coisa. Então são aí, ó, aumento de 1.200 agentes. Só que nesse mesmo período, o governo Leite retirou cerca de 1.200 brigadianos, Presídio Central e Muralha. Então, quer dizer, ele só repôs efetivo. Só que nesse período, ele aumentou de que forma? Ele aumentou 5 ou 6 unidades, ele construiu novas. 5 ou 6 unidades novas. Novas. Ainda aumentou as atribuições dos servidores do sistema penal. Por exemplo, a Muralha é uma atribuição que o servidor está fazendo hoje. Tem esses grupos operacionais, que é GIR, GAES, GSI. Existe um monitoramento também que expandiu muito, tá? Que nós, inclusive, nós temos vários questionamentos referente a isso. Ao monitoramento? Exato. Que como que aumenta. Houve agora uma expansão bem grande do número de monitorados, só que não houve aumento de servidores para monitorar ali. Então, de que forma está sendo feito realmente esse monitoramento, nós desconhecemos, né? Monitoramento, para bom entendedor, ou para quem não conhece o sistema, é a tornozeleira. Tornozeleira. Então, não adianta só colocar números soltos. Tu tem que entender que, para tu poder efetivamente estabelecer a segurança, tu precisa de servidores ali. Quando tu retira os servidores da função fim, que é ali mesmo o contato com o preso, na entrada da galeria, lidar com o preso na parte operacional, tu começa a retirar servidores dali para outras atribuições, tu começa a deixar desguarnecido, porque tu não tem servidores mais fazer uma revista estrutural, tu não tem mais servidores para movimentar os presos, e essa fragilidade tem sido demonstrada, igual o Canoas, onde é que devia ter no mínimo 4 servidores para movimentar uma conferência de manhã, só tinha um servidor fazendo essa função, onde ocorreu que o preso foi morto ali, baleado. É um fato real. Esse tema como dizer, um fato real. É isso, Jefferson? Eu quero colaborar nessa reflexão apresentando umas informações que eu julgo que não vieram a público ainda. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um período de engodo, que é um engodo do governo para com a população e do governo para si mesmo. Eu digo isso baseado no quê? O governo apresentou recentemente, tem apresentado vários dados dizendo que tem baixado as taxas de criminalidade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sobretudo homicídio, roubo, furto. Estamos nessa pesquisa. Ele apresenta inclusive os dados comparando com
2024 com 2023. Buenas, efetivamente esses dados, eles são importantes, embora se mantenham muito altos, mas eles têm baixado se comparado o último período, aí nos últimos 10 anos. O governo, vamos dizer assim, uma pessoa leiga que olha esses dados, e eu ouso aqui dizer que nesse tema o governador é enganado, porque eu tive uma conversa a portas fechadas com ele e um grupo de parlamentares sobre o tema prisional há mais ou menos uns 30 dias, e eu fiquei muito impressionado porque ele se embasa única e exclusivamente nos dados estatísticos de diminuição da criminalidade, e ele ignora o fato das organizações criminosas estarem cada vez mais fortalecidas aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Nós, se olharmos o perfil de quem está preso e qual o motivo, qual o crime que o levou à penitenciária, eu ouso dizer que nós temos mais ou menos 70% de quem está aprisionado, que a causa principal é a traficância de drogas. O crime de homicídio, geralmente, ele é fruto das guerras entre as diferentes facções, mas nem sempre ele é apurado a fundo, porque os caras já têm um sistema de profissionalização, de contratação das mortes. Não raro quem mata é executado depois. Então, existe uma guerra nos bastidores aqui no estado do Rio Grande do Sul, em disputa por território para fazer a traficância de drogas, armas e outros produtos. Buenas, o governo do estado, como ele tem na pessoa do governador e a cúpula que governa a SUSEP, um entendimento que as coisas estão sob controle, eles são tomados por uma petulância de que tudo está controlado e tem que isolar quem fala de uma forma mais crítica. Então, isso o Desbecel não falou aqui, mas eu vou falar. A atual gestão, ela só aceita colocar em cargos chaves pessoas novas que adentraram há pouco no sistema. Então, em regra, quem dirige a SUSEP hoje, nas delegacias regionais, nas unidades, mesmo aquelas mais complexas, são servidores novatos, que são orientados a não ouvir quem está há mais tempo no sistema. Esses que estão há mais tempo sabem como lidar com situações bastante complexas, não caem no godó dos líderes das facções, e hoje eu ouso dizer que eles estão tão à vontade, as facções inclusive se organizam definindo qual território cada uma vai dominar, e quando dá algum atrito, daí há mortes, mas fora isso, como eles controlaram o território gaúcho, e até estão buscando alianças internacionais, que é o caso de relações com organização criminosa do Uruguai, que eu estou acompanhando, Rio de Janeiro, São Paulo, eles estão controlando hoje o mundo do crime aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu ouso dizer que eles não precisam, num cenário desses, executar tantos adversários, porque eles expandiram o território e, digamos assim, tem mercado para todo mundo. Por enquanto. E o que acontece? Esses dados que eu estou revelando aqui não aparecem nas estatísticas. Agora, quem trabalha dentro das unidades prisionais, e aqui o Desbecel os representa, eles sabem exatamente o que eu estou falando, mas não precisa estar dentro do sistema. Eu estava em Santo Ângelo semana passada conversando com agricultores, e eles muito impressionados que a última execução que tinha aconteceu em Santo Ângelo eram jovens filhos de amigos deles. Aí eles diziam famílias boas. Famílias que boas. Os guris se perderam, começaram a dever para os traficantes e acabaram sendo mortos. Ou alguns, inclusive, achando que eram malandros, começaram a vender droga. Então, eu não sei até que ponto nós vamos suportar, enquanto sociedade, o domínio dessas organizações, tanto em bairros, vilas, comunidades interioranas, que hoje a droga é uma praga que se expandiu,
e o governo apresentando números como se tudo Pois é, estivesse aí, bem. Jefferson, aí eu perguntaria o seguinte, né? Dentro disso que o Jefferson trouxe, e que é uma realidade, existem pesquisas, inclusive, nós vamos trazer aqui em breve uma pesquisadora que vai corroborar muito dessas informações que o Jefferson traz a respeito dessa dinâmica nova, né, da criminalidade organizada. Como é que isso se poderia ser exemplificado lá dentro das cadeias? Tá, eu tenho que começar a dizer que o Jefferson fez uma leitura correta. Está bem assessorado? Não, por quê? Porque, na verdade, os números vai diminuir inicialmente, o impacto vai diminuir. Só que, enquanto que existia guerra entre facções, quem estava, por vezes, vindo a óbito criminosos, entre eles. Mas quem vai pagar, e já está começando a pagar a partir de agora, não é mais a guerra do crime, é a sociedade. Pois quando eles ganham tanto espaço, eles começam a cobrar propina de mercado, loja e vários locais. Eles começam a extorquir a população. Então, Isso quer acontece dizer, no Rio de Janeiro. as mortes não vai ser mais de facções. As mortes a partir futura vai ser de civis que se negaram ou não cumpriram as normativas das facções. Pois daqui a pouco tu vai ter bairros e locais onde é que a polícia vai ser proibida de entrar, o cidadão vai ser proibido. Também, não, o servidor. E quem vai controlar, estou dizendo na sociedade, quem vai controlar são as facções do crime organizado. Tá? Por quê? Porque dentro do sistema penal nós não estamos combatendo as facções. Nós estamos, inclusive, expandindo as facções, tendo a massa, digamos, o crime, o primário, o provisório, servindo já direto de combustível e de alimento para as facções. Quando tu não separa, quando tu não individualiza, quando tu não isola os líderes, e sim tu espalha. É como uma contaminação que eu citei antes do hospital. E isso a gente que tem uma certa experiência consegue visualizar no sistema penal. E, ao mesmo tempo, a nossa preocupação como servidores, olha que nós temos falado, o governo com essa regulamentação da polícia penal, que é algo, um cargo que tem que ser regulamentado, uma função, nós queremos o quê? Uma instituição policial penal igual a Polícia Civil. Não apenas um cargo solto de policial penal. Com todos as funções, o agente penitenciário administrativo, técnico, superior, para fortalecimento institucional e não uma ruptura ou enfraquecimento, pois quanto mais enfraquecida a instituição, mais difícil é combater as facções. Nós já temos estrutura sucateada, nós já temos 12 anos sem reposição salarial, nós temos vários problemas internos. Só que quando nós temos ainda uma gestão fragilizada, gera o quê? Nós tivemos 570 afastamentos psiquiátricos em 2024, que são servidores que estão adoecendo e dizem, não tenho mais condições de trabalhar. Nós tivemos 5 suicídios em 13 meses de servidores. E isso tudo está sendo desenhado para o governo, colocado com toda a clareza que... Tentativas também, né? Também. Estão enfraquecendo o sistema penal por parte da responsabilidade do Estado de estar operando. Me parece, aí dentro daquela observação, da análise que o Jefferson fez, e um pouco da sociologia da violência que a gente observa, é que esse fenômeno ele vitimiza, obviamente, os criminosos, a luta de facções e a população da periferia, né, que não tem ressonância social, né? Então, esses dados assim colocados, né, em torno de 3 ou 4 tipificações, né, que são esses dados da redução da criminalidade que o Leite traz, não fala dessa dinâmica vivida e sofrida principalmente pelas populações de periferia que ficam na mão das facções, né? Isso não tem uma repercussão social, né? Eu dou sempre aquele exemplo trágico, né? O secretário de Segurança caiu porque uma pessoa foi morta na frente do Colégio Dom Bosco. Mas deixa eu te dar um exemplo, Celso e Desbecel. 2 exemplos na prática, tá? Eu estou ouvindo aqui de várias pessoas que eu converso, dentre elas autoridades, que o antigo jogo do bicho, ele está dominado hoje pelas facções criminosas. Tem bancas em determinadas cidades que a facção chegou e disse, olha, eu quero X%, senão a casa vai cair, vai queimar. E literalmente eles botaram fogo em algumas
centrais, aí não sei como é que chama essas casas que centralizavam o jogo do bicho, fazendo os antigos caras que eram tidos como alguém que trabalhava a contravenção nos municípios terem medo dessas organizações atuais. Então, esse é um dado que se estende também para lotéricas, para outros estabelecimentos, e tu está dizendo que não vem a público porque esses caras dominam, fazem de refém pessoas pobres nos bairros, nas vilas, enfim. Mas não é só isso. O que eu percebo, e é uma subnotificação, porque ninguém vai registrar ocorrência na polícia. Subnotificação é importante. É uma subnotificação, quer dizer, não vai para a ocorrência policial. Por quê? Porque as pessoas sabem da força que tem essas organizações. Eles vão executar o sujeito que porventura denunciar. E eu uso outro exemplo aqui, e o Celso acompanhou isso, assim como o Desbecel. O governador Eduardo Leite mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, dizendo que a partir daquele momento tinha que desativar todas as tomadas das celas dos presídios gaúchos, que daí não teria como carregar o celular. Quando eu vi isso, eu falei para os colegas deputados, digo, olha, o que vai acontecer? E eu não sou um cara dado a fazer adivinhação, não tenho bola de cristal, mas eu conheço como a banda toca. Eu disse assim, quando entrou o projeto, a minha bancada foi a primeira que me ouviu, depois falei para os outros deputados. Eu quero ver se os deputados vão se encorajar a votar esse projeto, porque as facções vão patrocinar agrupamentos de pessoas, principalmente mulheres, para virem aqui pressionar os deputados. Ninguém me deu bola, exceto um que outro deputado que viu que eu estava falando sério, inclusive ligados à segurança pública. E aí, quando estava prestes a vencer o prazo, veio uma postagem no Instagram dizendo que eram familiares de presos que iam se manifestar na frente do Palácio Piratini. Daí um deputado da base do governo me ligou e disse, Jefferson, vamos conversar com o governador e eu gostaria que tu fosse junto. Eu falei exatamente o que eu estou falando aqui para o governador. Tá? O governador ficou meio assim, tá e tal. Não, nós vamos analisar. Isso era segunda e terça era a votação. Dito e feito. Terça-feira tinha centenas de pessoas ali na frente do palácio. E aí, meus amigos, chegou na hora de votar o projeto, o governo teve que retirar. Eles trancaram a Duque de Caxias durante semanas. Não apareceu uma viatura da brigada, tampouco da IPTC. Por quê? O Estado, as instituições estão com medo das organizações criminosas. Verdade, Jefferson Fernandes. E aí eu te digo o seguinte, o que nos entristece como servidor? Existe hoje, dentro do sistema penal, uma fragilização, tá, do serviço. Por quê? Porque postos, digamos, onde é que tu devia ter na entrada da galeria 4 servidores, que nós tínhamos aí até alguns anos atrás, 4 servidores, que tu conseguia fazer um controle sobre movimentação, um pouquinho mais aperto a massa carcerária, hoje está sendo lotado um servidor. A pessoa sozinha ali, ela não tem, consegue. O agente não tem não consegue nem controlar e nem dizer não para a massa carcerária ali, para certas atitudes, pois tu não tem mais o poder de gerenciar aquilo, e isso a gente tem falado, tá? E aí, quando você fala em crime organizado, todo mundo sabe que 70%, 80% dos crimes organizados, violentos, saem de ordenamento dentro do sistema penal. Então, quando o Estado conscientemente retira do fundo da galeria, do contato, os servidores, fragiliza ali, ele praticamente libera que a massa carcerária possa se organizar. E, ao mesmo tempo, daí diz, não, vocês têm que evitar. Igual a situação caótica que foi a do vice-governador vir a público dizer que estava habilitado o servidor a dar tiro em drone. Sendo que nós tivemos que documentar e mostrar, olha aqui, os servidores que deram tiro em drones estão sendo chamados na corregedoria com possível punição. Entendeu? Então, as informações da nossa
superintendência, secretaria, não são as mesmas informações que chegam para o governador. Tá? Existe aí um desvio da realidade. E só para acompanhar o teu raciocínio, pegando de novo o início da digressão que o Jefferson fazia, nós temos então esses dados da criminalidade que de alguma forma maquiam, né, uma realidade estrutural que é mais profunda e que se revela na questão das facções criminais, que penetram, obviamente, no sistema prisional. A gente já sabe, né, que o superencarceramento que existe no Brasil há décadas, ele só serviu para fortalecer e criar facções. Né? Perfeito. E está servindo. E está servindo e continua produzindo um desdobramento disso. Né? Esse é o problema central, que as pessoas também não entendem. Eu ouvi esses dias de um colega que é policial a frase de que o resultado da diminuição dos dados da criminalidade estão vinculados ao aumento da população prisional. Não, Esse absolutamente. é mais um engodo, porque absolutamente. Hoje isso ou é desconhecimento da situação prisional ou é má fé, porque quanto mais tu prende pessoas da forma como está sendo presa e massificando, colocando os caras numa cela que era para 5, coloca 30, misturando, como disse o Desbecel, o provisório com aquele preso periculoso que está ali, que é a liderança de facção, tu está fortalecendo a organização dos caras. E eu vou um pouquinho além, Jefferson, só te interrompendo. Todas as grandes centrais telefônicas, que hoje esses golpes virtuais que estão ocorrendo, onde é que vocês acham que está sendo operado isso? Não é mais dentro de residência ou estabelecimento, está sendo dentro do sistema penal. Por quê? Porque o servidor não consegue combater. O servidor não tem habilidade, nem competência, nem mecanismos que o governo retirou, inclusive, o servidor dali. Para poder combater. Tá. Então, esse crime de estelionato, de todo esse engodo, está sendo feito pelo próprio preso ali dentro. Então, hoje, deixa eu formular uma protegido questão. pelo próprio sistema. Ele está dentro de uma estrutura com proteção do sistema, tá? E ele está exercendo o crime. Então, não existe hoje o combate real. Inclusive a comercialização de celular, de drogas, de armas dentro do sistema tomou uma proporção nunca antes vista. E eu tenho me utilizado da fonte dos servidores, teus colegas, Desbecel, que, graças a Deus, confiam muito em mim. Tem sujeitos que querem sair do mundo do crime, que também acabam falando para nós as mazelas que estão acontecendo, inclusive quem deve para os traficantes e quer, de alguma forma, abandonar esse mundo, nos dias que se tornou impossível, porque os caras estão de forma tão organizadas, assim, tão enraizadas nas comunidades, nas instituições, que inclusive facilita a corrupção, porque é tanto dinheiro nesse mundo aí que a gente muitas vezes desconhece, né? Não só de droga, mas armas. Aliás, um dado que eu também peguei aqui no interior e acabei confirmando em Porto Alegre. Com esse negócio de libera geral arma para todo mundo, muita arma legalizada que tu comprava numa loja por 5 mil, eles confessam que se utilizavam de pessoas com ficha limpa para depois revender no mundo do crime por 10, 15 mil. Isso acabou ramificando também, fortalecendo, aumentando muito a quantidade de armas que, em tese, seria arma legal nas mãos desses caras. Por que eu estou falando isso? Os dados hoje nos enganam, as estatísticas estão enganando a população. Quem é autoridade no assunto, quem é policial, sabe do que nós estamos falando. Quem já foi ameaçado pelas facções, o dono de uma loja, de uma farmácia, isso é milícia sendo organizada aqui no estado. Ontem, por exemplo, eu conversei com o comandante do Exército do quartel de São Luís Gonzaga, inclusive recebi uma homenagem lá como ex-recruta. Né? Ex-recruta? Me senti muito bem lá no Exército. O Coronel Machado foi muito gentil, ele morou um bom tempo no Rio de Janeiro e tem uma vasta experiência nesse mundo, enfim, da violência. E ele dizia que bom, o Rio é o que nós temos que evitar de
de cópia aqui no estado, mas infelizmente cada pouco eu vejo informações que se assemelha ao que acontece no Rio de Janeiro. Estabelecimento comercial, comunidades, as próprias polícias, como foi esse exemplo que eu dei aqui do projeto que a Assembleia teve que recuar, e os caras trancaram rua e tal. E eu não estou aqui condenando o movimento de familiares de presos, que eu acho que não deve ser culpado pelos crimes que alguém da família cometeu. Mas muitas vezes, aliás, eu digo isso com toda tranquilidade, não há hoje nenhuma mobilização, por mais legítima que ela seja, de familiares de apenados, sem o consentimento das lideranças, não existe, das facções. Se eles não querem que o movimento aconteça, se porventura aquilo ameaça o comércio de drogas, de arma, celular, eles não deixam fazer. O Desbecel pode... Sim, de fato. Então, o movimento que teve na frente da Assembleia Legislativa, ele não só foi legitimado, como patrocinado, por mais que tivesse entre eles ali pessoas que são corretas, bem intencionadas, enfim, tem coisa que tem que protestar mesmo, porque beira a desumanidade o que nós estamos vendo dentro do sistema. Os caras pregam que não vai ter celular dentro da cela e retiram tomadas de algumas unidades novas. Gente, sempre vai ter um jeito, quando o sistema é dominado pelas facções, deles venderem celular mais caro ainda. Vão explorar mais o sujeito que está lá na ponta. E outra, isso que o Desbecel falou, hoje as penitenciárias, infelizmente, viraram call center. Eu tenho informações seguras de determinadas unidades prisionais que antes não tinha um fluxo significativo de celulares, tá todo mundo com o celular na mão operando crimes durante o dia. E os caras vendendo na caixinha. O dono lá... e aí eu fico pensando a condição, né? Eu fico pensando a condição do servidor num cenário em que ele digamos, em que a diversidade é permanente, né? Porque se fosse uma situação, digamos, de normalidade, de tensão normal da criminalidade no sistema prisional, já era problemático, né? Com esse cenário, tu falava em 570 servidores afastados, né? Psiquiátricos, problemas psiquiátricos. Olha só. Problemas psiquiátricos. Por mais que tu saiba, tá fazendo um concurso, mas nenhum ser humano é preparado para estar encarcerado. O servidor, no seu plantão, ele fica literalmente encarcerado. Não existe só uma grade que divide. Essa é a área do preso e essa é a área do servidor. Mas nós ficamos dentro do estabelecimento penal tendo contato somente com o apenado. Então, não existe evolução do indivíduo, agente penitenciário, servidor ali, como sociedade. Pois todo dia tu conhece, tu dialogas, tu trabalha no meio social, tu convive com as pessoas para formar tu como pessoa. Quando tu tá ali, tu tá com pessoas apartadas da sociedade, retirado inclusive o direito de ser chamado de cidadão. E é com essas pessoas que estão ali pelos mais diversos crimes que a Polícia Civil, a Brigada Militar prende por furto, homicídio, latrocínio, estupro e toda essa gama. Em momento algum, a partir da hora que eles entram para dentro do presídio, eles não deixam mais essa violência e criminalidade para trás. Eles estão trazendo também junto com eles ali dentro. E se o servidor vacilar nas movimentações, eu digo vacilar, tiver um descuido, pode acontecer o quê? Facção se matar, dar uma guerra ali dentro. Então, tu está me dizendo assim que dentro dessa perspectiva, o servidor, o agente penitenciário, deveria ser o mais bem preparado dos servidores públicos, talvez? Mais como bem preparado porque, para tu entender, a média de vida do servidor do sistema penitenciário é 52 anos, a média de vida nacional. E esse mesmo dado, 52 anos eu posso te provar. Nós temos hoje 27% de inativos dentro da SUSEP. A brigada tem em torno de 50 e poucos, a civil é quase 60. E nós temos 27, só que aí o inativo é pensionista e aposentados. Então nós temos mais ou menos 22% de aposentados. E 570 afastados por razões... No geral. E aí tu tem o quê? O servidor, ele morre, a grande maioria nativa. Tá? Nós somos comparados em termos psicológicos, ao soldado combatente em estado de guerra. Sim. Por quê? Porque o combatente ali está preocupado o tempo todo que pode levar tiro, pode matar e pode morrer. O servidor penitenciário, quando tu entra dentro de uma cadeia, tu está lidando com vidas. Se eu vacilar,
Eu posso morrer a qualquer momento. Eu posso pego de refém. Se eu vacilar, tem outras ali apenados, pessoas que podem se matarem. Por isso eu estou dizendo, a violência deles, eles não deixam de existir. Eles são tão violentos ali dentro, ou mais, muitas vezes, que são na rua. Só que aí tu pega o seguinte, onde é que tu sabe que devia ter 4 servidores, tu coloca um só. Como fica a cabeça desse servidor? Sabendo que ele tem que controlar sozinho, sem um resguardo, sem uma proteção, tá? Por vezes, dá para dizer, assim, ó, se não quase na integralidade, o servidor do sistema penal trabalha descumprindo questões claras de segurança. Caso contrário, o sistema penal não funciona. Sim. Por exemplo, para movimentar um preso, eu tinha que ter alguém de cobertura comigo para eu poder movimentar. Só que quando tu é escalado sozinho no posto e tu tem que movimentar, tu tá descumprindo essa norma. E isso coloca a minha vida em risco, a vida de outros presos em risco, e ainda tem que controlar isso. Então, muitos servidores estão chegando em que situação? Tu não tem uma preparação adequada num curso, te depara com essa situação, aí ali é violento, é um local muitas vezes insalubre. Tá? Nós temos 20% de insalubridade. Todo servidor que trabalha dentro do sistema penal tem no nosso portal lá. Por quê? Porque é um local insalubre. Por vezes corre esgoto, rato, barata, tá? O cheiro é pesado dentro do sistema penal e o servidor fica ali 24 horas, tá? Exerce sua atividade ali dentro. Tem todas essas demandas. Aí imagina quando tu não tem condições reais de dizer eu tô aqui para movimentar, de garantir inclusive a minha vida ou a vida de terceiros, de eu não exercer a profissão. E ainda pode ser punibilizado por não fazer a forma adequada. E aí nós entramos também, eu já queria misturar, colocar tudo no panelão da crise, Jefferson. Nós tivemos aquele evento lá da PECAM recente que expressou uma crise estrutural que, como vimos, é maquiada, de um modo geral, na estratégia governamental. E agora nós temos esses eventos da PASC, de incêndio de colchões, do apenado que morreu. A PASC devia ter 55 servidores por dia. Se tu for olhar, tu vai ter 22 plantonistas lá. E é considerada a cadeia de alta segurança do Estado. Se na cadeia de alta segurança do Estado tu não tem pelo menos 50% do efetivo necessário, tu imagina as outras. No GESP, a cadeia modelo do Estado, devia ter 72 servidores. Tem 15. Teve aí notícia, 3 dias consecutivos, está saindo na mídia, em denúncias de servidores que estão apavorados. Servidores estão com medo de morrer ali dentro. Tamanha situação gritante que está ocorrendo. Existe lá um registro onde um outro servidor, por estar parte da segurança, ameaça um servidor. Ameaça, o colega foi e registrou na delegacia, ameaça. Então, assim, a insanidade no sistema penal está chegando uma parte onde é que o servidor chega num ponto de seguinte... Eu não tenho mais como trabalhar. Burnout, não faço nada. Como é que se enfrenta isso, Jefferson? Eu vou entrar em atestado, vou entrar em biometria. Veja que esse diagnóstico que o Desbecel e eu estamos fazendo aqui, Celso, ele não é o mesmo que o governador apresenta para a sociedade e não é o mesmo que ele recebe dos seus subordinados. Eles estão vivendo no mundo de faz de conta a tal ponto que o governador tem dito que a partir dessa fase ele vai inaugurar uma outra, que é de privatização das penitenciárias, ou seja, entrega elas para terceirizadas, para empresas que não têm nenhuma vivência no meio. No Brasil nós não temos expertise de nenhuma terceirizada nessa área, exceto alguns projetos voluntários, mas em grande escala, como ele quer fazer, não existe. Mas ele o exemplo ocorre lá em Manaus, onde cortaram a cabeça, degolaram os presos e jogaram bola. É isso que vai ser repetido no Estado, com certeza. Isso, o governador, que é apaixonado por privatizar e terceirizar, ele está recebendo um quadro tão positivo, de que as coisas estão sob controle, que, inclusive, ele se ilude que a PASC, que é uma penitenciária tida como de alta segurança, mas com falta de efetivo, uma série de deficiências até culturais em relação ao tratamento dela, ela não tem como dar certo. Então, ali começa a dar problemas, porque eles tentam, através da força bruta, resolver um problema que é resolvido com inteligência. Com inteligência. A primeira medida, no caso, que o governo tem que adotar
é separar o preso provisório, o preso de menor periculosidade, daqueles que já estão militando, organizado no mundo do crime. Isso é impossível quando tu tem um efetivo tão medíocre como nós temos hoje, e o que é pior, com uma baixa autoestima. Isso porque é grave. Não é só o agente penitenciário. Nós temos que valorizar o agente administrativo, o nosso APA, o técnico superior, para que tenha algum tipo de acompanhamento para tratamento penal, como diz a legislação. Jefferson, só peço que tu ressalte o seguinte, que nessa dita regulamentação da polícia penal, estão sendo excluídos do direito de polícia dos servidores que estão dentro do estabelecimento penal trabalhando. O agente penitenciário administrativo, o técnico superior penitenciário, eles não têm porte de arma, eles não têm colete balístico, tá? Eles não têm o resguardo do Estado, eles não vão ter direito à aposentadoria especial, integralidade. Então, eles estão perdendo vários direitos ainda e estão sendo excluídos. Então, assim, a desvalorização da instituição sistema penal vai fortalecer cada vez mais toda essa crise. Inclusive, isso foi assunto tratado com o governador quando lá estivemos. E teve outros deputados que caminhamos, inclusive deputados de centro, de extrema-direita, e nós, o Leonel Hadi pelo PT, a Laura Cito também, nós falamos na mesma direção. Tem que ter todo respeito aos servidores do sistema prisional. Daí o governador nos disse, ele que ia protocolar o projeto ainda em dezembro, que só o faria depois de conversar com o sindicato. Não sei se procurou vocês, Desbecel. Tivemos 2 reuniões com a SPGG, mas já deixaram claro que eles não querem incluir como atividade de polícia todos os cargos. E é exatamente isso. O APA, o TSP vai continuar trabalhando lá dentro da cadeia, sem porte de arma, sem resguardo e sem direito à aposentadoria especial. Vão ser extremamente desvalorizados, né? E é o enfraquecimento como instituição. Não adianta o governo conversar, mas manter a sua posição intransigente de desrespeitar uma categoria tão importante. E ainda temos outros problemas, Jefferson. Por exemplo, nós temos questões internas que tu não consegue evoluir. Por exemplo, um decreto de promoção que o servidor teria que ter de forma adequada. Hoje, no critério, o servidor só conta com antiguidade para ser promovido, pois no critério merecimento, a gestão monopolizou isso, que é o mesmo grupo sendo promovido consecutivamente e é só eles. Ou tu se submete a estar trabalhando de uma forma completamente equivocada e errada, ou tu faz parte desse grupo, ou tu tá descartado. E aí nós temos servidores aí há 24 anos aguardando a promoção para a última letra para poder, inclusive, se aposentar. E nós temos servidor aí com 9, 10 anos indo à última letra. Isso aí potencializa as possibilidades de afastamento, de adoecimento psíquico. Desvalorização. Tu quer destruir os direitos de uma determinada categoria, coloca uns contra os outros. E o governador está fazendo isso dentro do sistema prisional. A partir do momento que o superintendente-geral da SUSEP, que é novato no sistema, ele está no topo, ganhando um super salário, e traz consigo todos os amigos, uma patota, ele desestimula o servidor que trabalha sério, que está ali há tanto tempo, tem experiência, tem muito a contribuir com o sistema. Eu ouço muito essa queixa, essa lamúria. Vários desses servidores estão entrando em depressão, acabam adoecendo os familiares, quem está na volta. Esse é um problema muito grave. Nós tivemos 5 suicídios no prazo de 1 ano. Nunca tínhamos visto isso dentro da SUSEP. Então, é um quadro dramático. E o governo, eu disse isso, por isso eu posso falar aqui com tranquilidade, olhando para o senhor governador. Governador, não é um problema só do executivo. O senhor tem que procurar o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, todas as instituições que atuam no sistema, porque o problema hoje é de caos. Inclusive, um juiz deveria dimensionar as consequências de um aprisionamento de alguém que está começando no mundo do crime, se não é o caso de tu botar o cara num serviço comunitário, num trabalho, fora das garras de quem domina o crime organizado. Mas não,
eles preferem, mesmo tendo audiência de custódia, jogar para dentro do penitenciário como se fosse lavar as mãos. Olha, eu fiz minha parte. Agora, se o sistema não funciona, não é culpa minha. Tu tem que olhar como um todo, inclusive quando a meninada está lá na escola, e sobretudo aqueles que são familiares de quem cumpre pena, se ele não receber um incentivo do Estado, a família não for acompanhada, esses meninos no futuro vão estar dentro do sistema prisional. E fala aqui quem é esposo de uma professora, e com muita frequência nós trocamos informações sobre como está se dando a desatenção dos governos com a escola pública, quer seja de ensino fundamental ou de ensino médio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, apostar na educação, apostar na cultura, trabalhar programas de ocupação da rapaziada, tirar desse mundo absurdo aí das redes que só pregam valentia desses caras como se fosse heróis. O ethos guerreiro, né? Exatamente. Eles passam a ver... É interessante, né, Jefferson, olhar que na proposição do programa RS Seguro, os 4 eixos, né? O eixo que se refere a medidas preventivas, transversais e preventivas da área social, nós não conhecemos muito, né? Se são feitas, não tem grande publicidade. Nós ouvimos mais as medidas de combate ao crime, né? Mas aí, criação de unidades prisionais, etc. Né? Já que tu falou sobre a informação do governo, o governo tem passado para a sociedade informação que ele está valorizando o servidor, valorizando o sistema penitenciário. E aí eu vou dar um exemplo. Se uma empresa, tipo o Grupo Gerdau, tá? Ela pega e diz o seguinte: eu vou ampliar. Eu tinha um pavilhão, eu vou construir uma nova unidade, um novo pavilhão. E ali eu vou comprar maquinário novo, eu vou comprar luva, equipamentos de TI, óculos. Isso é valorização com o funcionário ou isso é valorização da empresa? Obrigação da empresa fornecer isso? Por que no sistema penal o governo diz que construir uma unidade prisional é valorização do servidor? Comprar... fornecer armamento para o servidor, colete, é valorização do servidor. Comprar uma viatura para conduzir o preso é uma valorização do servidor. Isso não é valorização do servidor, é obrigação que o Estado tem de fazer. Só que valorização é o quê? É aquilo que eu possa levar para a minha residência. Um salário justo, uma promoção, um plano de carreira adequado, tá? Isso é valorização. Só que o governo, ao longo desses 6 anos, não fez nada referente à valorização do servidor. Nós estamos há 12 anos com salário congelado. 12 anos? 12 anos e temos agora esses 4% que não dá nem a última inflação, né? Pois é. É terrível. Então o servidor tem se dedicado ao máximo, sendo posto em risco. O servidor hoje, do sistema penal, por que está adoecendo? Porque nós temos... literalmente, estamos falando abertamente da sociedade. Nós estamos numa contagem regressiva. Olha só, estamos em uma contagem regressiva para ocorrer o que aconteceu no Presídio Central há 30 anos atrás, quando o Melar e sua facção foi parar dentro do Palácio São Rafael. O que ocorreu na PED, outra grande rebelião. Infelizmente, o servidor está com medo hoje, pois nós estamos vendo que todo esse cenário e esse desenho é propício para que ocorra uma grande tragédia no sistema penal. E o servidor está avisando e falando, nós não temos mais condições, tanto é armamento, aconteceu na PECAM, foi pego em Osório agora 2 armas há poucos dias, houve denúncia aqui na PEPOA, que é do lado ali do Presídio Central, de armamento. Nós estamos tendo várias e várias denúncias e localização de armas de fogo no estabelecimento penal. Tu acha que essa arma de fogo é só para, de repente, guerra entre eles? Ou daqui a pouco render a guarda e provocar um motim? Imagina 50, 40 presos fugindo aqui do NUGESP. O que vai acontecer com Porto Alegre? Tu vai paralisar Porto Alegre inteiro. O NUGESP, desculpa te interromper, tu falaste que ele precisaria ter quantos servidores? 72 servidores. 70. Tu tem 15 de plantão. Ali. E tem 15 de plantão. E fica bem localizado ali, próximo estrategicamente localizado. Nós vamos ter que encerrar em função das questões de horário aqui, deputado e Cláudio, mas eu queria antes, obviamente, né, nesse quadro, queria pegar de vocês justamente assim, a luta continua, né? Já dizia o Ulisses Guimarães, né?
em termos, inclusive, de calendários, e de prazos, de tempos, o que nós temos pela frente? Tu descrevesse um cenário bastante realista, com o qual eu concordo, inclusive, né? É preciso que seja dito isso. Mas quais são os próximos passos dessa luta? Estamos aguardando aí o governo nos propor a regulamentação da Polícia Penal, porque nós estamos vendo que o governo está vendo a regulamentação da Polícia Penal com possibilidade de retirar direito ainda dos servidores, igual existia a proposta de mudança de carga horária, de escala. Nós estamos percorrendo, como sindicato, todas as casas prisionais, tentando mobilizar os colegas e deixar os colegas claros sobre essa situação. E se for necessário, a gente sim vai fazer igual os familiares dos presos fizeram. Nós vamos vir para frente da Assembleia Legislativa, para frente do Palácio Piratini, inclusive decretar greve dentro do estabelecimento penal. E, infelizmente, nós preferimos, de repente, causar um caos antes que seja causado por estouro da massa carcerária contra a sociedade. Imagina ter 40, 50 presos foragidos dentro do GESP ou de outro estabelecimento penal, de repente trocando tiro na rua, quantas pessoas podem ser atingidas por uma falha grotesca do sistema penal. Então a gente tem que, como servidores, sim, e como sindicato, ter essa responsabilidade de dizer: vai estourar e estamos com medo. Precisamos que, sim, todas as entidades, o judiciário, o legislativo, todos se envolvam para evitar essa tragédia anunciada, que nós estamos anunciando, sim, e falando. Vai ter uma tragédia muito grande no sistema penal. Muito bem. Jefferson, faz o teu fechamento aí para nosso... Infelizmente, o que é trágico para nós não é para o governo. Imagina 5 pessoas tiraram a própria vida dentro do sistema e sequer se mexeu em alguma diretoria responsável pela desorganização do sistema aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governador, ele ou é enganado, tem má fé, mas ele ignora tudo o que está acontecendo. Eu tenho escutado nas rádios aqui do interior uma propaganda de que o sistema prisional está tendo investimentos, novas casas, para ressocializar os presos. Esse é o papo para enganar a população com dinheiro público pagando esse tipo de mentira. Gente, agora em fevereiro, a tendência é ele protocolar o projeto na Assembleia, desmontando a carreira de quem hoje é policial penal, tirando APAs, TSPs, para no lugar deles colocar terceirizados. Eu não duvido que ele traga junto no bojo do projeto o bode na sala, como ele costuma colocar, de autorizar mais privatizações. Porque quando foi para inserir na Constituição do Estado a Polícia Penal, o governador fez isso. Felizmente, nós derrotamos ele na Assembleia. E vai acontecer de novo. Para ti que é servidor e está acompanhando, e eu já respondi isso para o pessoal lá em Livramento há poucos dias, quando eu fui na unidade prisional, se fizerem a mobilização como costumeiramente o Sindipem tem feito, ele não consegue aprovação desse projeto nefasto na Assembleia. Mas tem que ter mobilização. E a sociedade gaúcha tem que se envolver mais com esse tema. Eu estou vendo eles tentar fechar unidades prisionais em determinadas comunidades para criar uma prisão regional. Isso não funciona. Quanto mais preso tu junta, ao invés de ter isso aí com menos são presos, vários presídios centrais espalhados. Exatamente. E aí os presos os familiares vão ter que se mudar para no entorno dessas unidades prisionais, uma cidade maior vai ter mais dificuldades. Então nós temos que, com inteligência, com investimento em programas sociais, tratar da nossa juventude, porque quem morre, quem mata são jovens. Esse deveria ser o público-alvo de políticas públicas do governo do estado, que desmontou também a carreira das professoras. Ele valoriza só quem tem contrato temporário, porque daí fica na mão dele e depois manda embora. E dividiu também os professores. Tem professor novato contra professor antigo, que mereceria todo o respeito e consideração dos seus colegas. Então, Celso, não tem outro caminho, senão nós continuarmos lutando em defesa do serviço público de qualidade para a população, e isso passa pela valorização dos servidores e das servidoras. Muito bem, muito obrigado, Jefferson, que falou diretamente de Santa Rosa aí nesse percurso. Deputado não tem férias, na verdade, né? Mas é trabalho o tempo todo, né? Estamos todos aqui trabalhando, né? Pela sociedade.
Agradecer também a presença do Cláudio, né? Não o conhecia, mas quero deixar aqui o meu elogio, assim, o meu apoio a essa luta, né? Eu comparo muito o sistema prisional com o sistema educacional, né? Eu sou professor. São carreiras parecidas que lidam com vidas humanas em situações muito especiais, né? E que mereceriam, da parte dos nossos governantes, né, uma valorização. E não essas maquiagens administrativas. O que a gente percebe muito assim, nessa pós-modernidade da gestão pública, né, que tenta parecer assim, ao público bastante moderna, medidas administrativas, estéticas, principalmente, né, que dão assim, uma maquiagem em problemas estruturais tão graves. Então, muito obrigado ao Jefferson, ao Cláudio. Esse foi o ProsaCast, a iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Até o próximo. Eu sou o Celso Rodrigues. Acompanhe-nos nas redes sociais, no YouTube e no streaming. Muito obrigado. Um abraço.